queridos irmãos e irmãs, hoje celebrando o 25º domingo do tempo comum, palavra de Deus que nós acabamos de ouvir, que nos foi proclamada no Evangelho, traz a continuação do Evangelho do domingo passado, quando Jesus perguntava aos discípulos quem os discípulos pensavam que Jesus era. E também na cidade onde eles estavam, Jesus pediu que os discípulos fossem lá na cidade e perguntar ao povo se eles tinham realmente conhecimento de quem era Jesus. Aí alguns disseram que Jesus era Elias, outros diziam que era João Batista, outros diziam que era um dos profetas. Aí Jesus pergunta para os seus discípulos, que estavam com ele há muito tempo: e vocês? Para vocês, quem eu sou? Então essa insistência de Jesus de querer saber a sua identidade da parte dos discípulos. Será que realmente eles compreenderam bem quem é Jesus para eles? Porque isso é importante, porque daqui a um tempo eu não vou estar mais no meio deles e eles precisam dar continuidade aos meus ensinamentos, ao reino de Deus que eu implantei aqui na terra. Mas para isso eles precisam partir de um princípio verdadeiro da identidade de Jesus, da verdadeira imagem de Jesus, porque senão posso correr o risco de começar uma igreja totalmente com uma imagem distorcida de Deus e de Jesus Cristo. Então Jesus precisava com que os discípulos dele, que iriam começar a igreja, tivessem essa certeza, essa convicção de quem era Jesus, e a partir daí, dessa motivação, dessa convicção, eles pudessem então manifestar essa motivação, essa convicção em gestos e atitudes concretas. Então Jesus pergunta aos discípulos: e vocês? Para vocês, quem eu sou? Pedro vai responder: tu és o Messias, o Filho de Deus. E Jesus percebeu que ele acertou, né? Acertou, mas Jesus quis completar ou complementar a resposta de Pedro, porque uma coisa é eu dizer que, entender que Jesus é o Messias, é realmente o Filho de Deus. Outra coisa é eu entender qual é a verdadeira essência desse Messias, porque eu poderia, como Pedro pensava, que o Messias fosse o Filho de Deus, que viesse para salvar o seu povo, mas não dessa forma, pela cruz, mas pelo poder da espada, pelo poder da força, pela ostentação, como o rei Davi, né, da descendência de Davi, o rei poderoso, um rei cheio de ostentação, de pompas e etc. Então, antes que eles pensassem dessa forma e quisessem ser assim, seguindo Jesus, Jesus complementou a resposta de Pedro: certo, Pedro, você está correto, eu sou o Messias, mas lembre-se que esse Messias, ele deve passar por muitos sofrimentos, por muitas perseguições, muita gente não vai aceitá-lo, vai, como diz no livro da sabedoria, na carta de São Tiago, muita gente com inveja, com ciúmes, com rivalidades, vão querer caluniá-lo, persegui-lo e levá-lo à morte, e à morte de cruz. Mas no terceiro dia, após a sua morte, ele ressuscitará. Então Jesus complementa a resposta de Pedro. O Messias é justamente esse. É o Messias não das pompas,
não do poder, não da ostentação, mas o Messias que se coloca a serviço. É o Messias da cruz. Então, Jesus Cristo. Jesus significa o Salvador do mundo. Messias, Cristo, não é o sobrenome de Jesus Cristo, não é um sobrenome. Messias é um adjetivo. Então, Cristo é um adjetivo. Então, Jesus é o nome, Salvador. Cristo é um adjetivo, ou seja, Jesus, o Salvador, o Messias, o Cristo, o ungido de Deus. E esse ungido de Deus, esse Cristo, que é Jesus, sendo o Messias, vai precisar passar por todo esse caminho, o caminho da cruz. E quem quiser seguir Jesus, tome a sua cruz e siga-me. Aí, quando Jesus disse isso, Pedro, no evangelho do domingo passado, chamou Jesus à parte e repreendeu Jesus. Disse: não, tu és o Messias, o Filho de Deus, mas nós não podemos aceitar que o Messias, o Filho de Deus, a quem nós seguimos, seja capaz de aceitar a cruz, passar por essa humilhação da cruz, apesar de que no terceiro dia vai ressuscitar, mas não podemos aceitar que o Senhor passe por esse caminho da cruz. Na verdade, o Pedro estava com uma mentalidade também de, seguindo Jesus, ser seguidor de Jesus é um privilégio da sociedade, né? Mas ou seja, um privilégio que depois trará para eles benefícios, poder, cargos, funções, né? E na verdade, quando Pedro descobre que esse Messias não é nada disso, esse Messias é aquele que se coloca a serviço, e todos aqueles que querem segui-lo também precisam colocar-se a serviço uns dos outros, ser o último e não o primeiro. Aí o Pedro começa a querer, assim, não aceitar essa identidade de Jesus. Então o evangelho de hoje vai nessa linha. Jesus percebe que eles estavam conversando no caminho, os discípulos, que eles ainda não tinham entendido. Mesmo que Jesus tivesse falado tudo isso, eles ainda não tinham entendido, porque Jesus estava indo à frente e eles conversando atrás, em segredos. E quando Jesus chega na cidade, em Cafarnaum, Jesus pergunta para eles: o que vocês estavam dizendo aí no caminho? O que vocês estavam conversando no caminho? Ninguém teve coragem de dizer para Jesus o que eles estavam conversando, porque na verdade o que eles estavam cochichando entre eles é para ver: olha, quando ele morrer, alguém de nós vai ter que assumir o comando. E quem será? Quem será o primeiro? Quem será o coordenador? Quem receberá tal função? Quem será melhor do que o outro? Então começa aí uma rivalidade, começa a inveja, começa os ciúmes, né? E isso não é bom, né? Porque isso traz realmente uma desordem muito grande e desvia realmente da proposta de Jesus. É como hoje também na sociedade, né? Quantas pessoas no próprio trabalho ficam bajulando o patrão para conseguir um cargo, uma função melhor, né? Na própria igreja, né? Às vezes também tem as bajulações para conseguir uma função, um cargo, um ministério melhor. Ou às vezes até o próprio padre, né? O padre está começando agora, de repente já tem aquele anel de bispo, doidinho para ser bispo, né? E então, seja, mas será que ele se consagrou a Deus como sacerdote, pensando já numa ostentação, no poder, na função, no cargo de ser bispo, e depois, se alcançar a ser bispo, vai querer ser cardeal, e depois, sendo cardeal, vai querer ser papa, enfim,
para dizer que não é nada disso, que essas pessoas, se elas pensam dessa forma, e se elas começam a pensar assim, se elas vão por essa linha de raciocínio, elas começam a criar divisões na comunidade, entre as pessoas, na família, no trabalho, começam a criar rivalidades, divisões, invejas, ciúmes, desordens. É que eu disse para nós São Tiago hoje, e também na primeira leitura. Então Jesus vai dizer para eles: olha, vocês estão equivocados, vocês pensam em cargos, em funções, mas seguir Jesus não é assim. Seguir Jesus tem que abraçar o caminho da cruz, tem que se colocar a serviço. Aí ele pega, para exemplificar, uma criança, coloca no meio, abraça essa criança e vai dizer: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. Ou seja, então, se você quer ser realmente o meu seguidor, se você quer me seguir, seja como uma criança. Olha, a criança não tem orgulho, não tem ostentação. Uma criança tem a sua simplicidade. Uma criança é aquela que precisa de amor, que precisa de confiança, que precisa de proteção, que precisa de ser humilde como elas. Então, se você quer ser meu seguidor, você vai precisar ter no seu coração os sentimentos de uma criança, e ao mesmo tempo vai precisar, na missão, ter com as pessoas o mesmo cuidado que você teria com uma criança. Uma criança necessita de afeto, de carinho, de proteção, de amor. Então você também, com as pessoas, você vai precisar cuidar das pessoas, você vai precisar dar afeto às pessoas, você vai precisar dar carinho às pessoas, você vai precisar amar as pessoas, você vai precisar proteger as pessoas. Essa é a missão de Jesus, essa é a missão do seguidor de Jesus, essa é a missão do cristão, do verdadeiro cristão. Então, se você quer realmente me seguir, precisa se tornar como uma criança, aprender com a criança os verdadeiros ensinamentos de Jesus Cristo. Então, que nós possamos pedir ao Senhor que nos livre de todos esses instintos egoístas da nossa carne, ciúmes, invejas, discórdias, rivalidades, poder, cargos, funções, para que a gente possa, do contrário, buscar a virtude da criança, do amor, da simplicidade, do carinho, da sensibilidade para com o próximo, do amor ao próximo, da humildade e etc. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.